Isso não é de Deus. Quantas vezes você já escutou esta frase vinda da boca de provavelmente um crente que se ocupa tanto com o exercício da sua fé que esquece de ir buscar conhecimento e muitas vezes cai no véu da ignorância de não ter a sabedoria de fato, mas ficar dentro do dogma instaurado. Então, vamos debater um pouquinho sobre essa questão, o que é de Deus e o que não é de Deus, ou melhor, o que é o princípio da natureza essencial do que é Deus. Então, para nós elucidarmos um pouco essa questão, é importante nós entendermos de fato esta exegese hermética, né? Onde nós temos então uma chave de que o todo é mente, o universo é mental, onde tudo o que há é uma projeção na mente do todo. Eu, você, estes livros atrás de mim, a câmera que está me filmando, o seu celular ou o computador que você está vendo, tudo existe dentro de um todo. Este todo é o Deus, tá? Então, este primeiro pontuamento que a gente vai fazer vai dar uma certa limitação ao que é Deus. Então, se eu limitei o que é Deus dentro de um termo específico, ele já não é o ilimitado. Então, ele já não é onisciente, onipotente, onipresente, que seriam as naturezas de Deus, segundo a maioria das crenças, né? Principalmente as monoteístas, religiosas e tudo mais. Então, nós temos aqui um ponto. Deus não pode ser limitado dentro de uma especificação de palavra. Esse é o primeiro ponto. Então, Deus seria o sem limites, o ilimitado. E ao tentarmos limitar este Deus, nós estaríamos colocando algo aonde não é. Então, não sei se você está me acompanhando nesse raciocínio, mas para simplificar, Deus é tudo aquilo que você pode imaginar e sequer aquilo que você não consegue imaginar. Porque para a nossa compreensão humana, nós temos barreiras cognitivas, racionais, lógicas, emocionais, né? Barreiras de fé também, imaginativas, muitas vezes, onde a maioria das pessoas imaginam Deus e imagina quase que um velho barbudo, né? A barba branca, toda aquela ideia, um tanto quanto grega também, de um sábio. Imagina na figura de um Jesus ou de um Buda ou de alguma figura andrógena, né? Com características humanas, este Deus. Mas veja que limitar a esta figura é uma limitação do que poderia ser este Deus maior. E segundo o hermetismo, nós temos uma resposta um tanto quanto interessante no diálogo aqui do Corpus Hermeticum número 6. O bem está apenas em Deus e em nenhum outro lugar. Então me permita ler aqui a primeira linha deste diálogo que Hermes nos traz. O bem, Asclépios, não está em nenhum outro lugar a não ser em Deus. Ou melhor, o bem é sempre Deus, Ele mesmo. Portanto, o bem é uma essência imutável, increada, presente por toda parte, tendo em si mesma uma atividade estável, perfeita, completa e inesgotável. A unidade é o princípio de tudo, o bem é a fonte de tudo. Quando digo o bem, estou falando daquilo que é inteiramente e sempre bom. Ora, este bem perfeito só é encontrado em Deus, pois não há que lhe falte e cujo desejo possa torná-lo mal. Nada há que ele possa perder e cuja perda possa afligi-lo, sendo a tristeza uma forma do mal. Nada há de mais forte que ele e que possa vencê-lo. Nada há de igual a ele e que possa prejudicá-lo ou nele inspirar um desejo. Nada há que possa o desobedecê-lo, despertar sua cólera, nem nada de mais sábio que ele possa invejar. Então veja que nesse primeiro parágrafo aqui do Corpus Hermético, desse diálogo, nós já temos uma ideia de que o bem absoluto e imutável e incriado é a essência daquilo que a gente conhece como o Deus. Tudo aquilo que nós temos neste mundo, que é a matéria, relé, né, que é este engendrado, né, porque o mundo onde vivemos é algo engendrado por este bem superior, isto também é bom. Porém,
apenas nas suas qualidades de criar. Deus é a potência do bem absoluto, aonde não tem como existir uma inveja, uma paixão, uma raiva, uma discórdia, aonde não existe a dicotomia. E tudo que é dicotomia já é mal, por sua essência já é mal. Então veja que algo que está aqui na Terra não pode ser bom e absoluto, porém pode ser um pouco menos mal, como é trazido no próprio Corpus Hermeticum. Então, seguindo, nós temos aqui no quinto versículo ou parágrafo aqui: se puderes compreender Deus, compreenderás a beleza e o bem, o puro resplendor de Deus, a beleza incomparável, o bem sem igual, como Deus ele mesmo. Na medida em que passas a compreender Deus, compreendes também a beleza e o bem. Eles não podem ser comunicados aos outros entes porque não podem ser separados de Deus. Quando buscas Deus, buscas também a beleza. O único caminho que conduz a esta beleza, este Deus, é a piedade acompanhada do conhecimento, que em grego é gnose. Então, veja que a busca pelo Deus, segundo a tradição hermética, que é uma tradição filosofal onde o próprio Platão, o próprio platonismo bebe dessa mesma fonte. Qual é a fonte? É um sábio? É um profeta? É um ser humano? Não! É a natureza, é olhar para a natureza e ver que a beleza é esta fonte que nos leva ao bem. E o caminho para se chegar a esta contemplação maior da beleza não é a religiosidade. Então veja que o caminho é a piedade, o caminho é o conhecimento, é a gnose, este conhecimento divino. Este conhecimento divino não é um conhecimento humano. É justamente sobre esse ponto que é ancorado toda a tradição hermética, onde nós temos as 7 leis herméticas, onde nós temos questões que não dependem muito da sua moralidade, seja ela cristã, judaica, islâmica, seja ela zoroástrica ou, enfim, védica, não depende de questões morais, não depende de fé, não depende de questões físicas ou científicas, onde você precisa ver com seus olhos e provar através de uma hipótese ali científica, mas são questões que você percebe na manifestação da obra criada. Então, como um bom hermetista, como um bom alquimista, seja também um bom artista. E veja que Deus é como este pintor que traça através de regras, de padrões, assim como a gravidade é um padrão para todos nós, independente da nossa moral ou da nossa fé na gravidade, ela vai ser exercida. Deus pinta por meio de leis. E são estas as leis fundamentais que regem tudo. Estas são as leis herméticas. E é justamente sobre este ponto que nós devemos nos ancorar na busca por aquilo que é de Deus. Porque, afinal de contas, o que não é de Deus é o julgamento. O que não é de Deus é a falta de sabedoria, é a crença cega em um conjunto de doutrinas, de valores um tanto quanto duvidosos, de transliterações bíblicas e, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas você sabe do que eu estou falando. Desse conjunto de ferramentas criadas especificamente para te controlar, para te manipular, para te fazer acreditar que existe algo ali que é de Deus e algo que não é de Deus. E você, como um bom crente, uma boa ovelhinha, acaba caindo nessa, mas não é culpa sua, tá bom? Você provavelmente foi criado nesses moldes e eles usam dessas artimanhas para fisgar no emocional e para colocar o caminho do conhecimento como um caminho de oposição, porque afinal de contas o opositor não é de Deus e o opositor da fé cega é o quê? Sabedoria, conhecimento de verdade. Então, embase realmente a sua fé em conhecimento e entenda o que é Deus, o que é de Deus e qual é esta busca fundamental por aquilo que é divino, que é o bom, o belo e o verdadeiro, como diria Platão, dentro da sua filosofia, que é muito sábia e é muito condizente com a ideia hermética, principalmente trazida no Corpus Hermeticum, um tratado talvez anterior ao próprio Jesus Cristo, dentro dessa ideia histórica, mas que os antigos sábios do Egito já sabiam
há muitos e muitos milhares de anos. Eu estou aqui transmitindo essa mensagem justamente porque eu acredito que chegou a hora de resgatarmos tais ensinamentos. O legado da humanidade está diante de nós, basta nós tirarmos as vendas que nos cegam e olharmos para esta verdade, olharmos para aquilo que é de fato bom, belo e verdadeiro, entender esta natureza de Deus, esta natureza luminosa, realmente, sem julgamentos. Por isso, eu quero te ensinar, através do desafio das 7 leis herméticas, como você pode conhecer, interpretar e usar estes 7 princípios que regem toda a realidade para manifestar a vida dos teus sonhos, é aquela vida que você merece de fato, e parar de ficar simplesmente sendo refém dessas questões duais que ou é ou não é de Deus, não vem ao caso mais. Mas eu quero te convidar a assistir estas aulas sobre as 7 leis herméticas. Basta você clicar no link que está aqui na descrição para fazer o seu cadastro, de graça, tá bom? Ou aqui em cima, que vai aparecer no card. Isso é um presente que eu estou te dando porque eu acredito que a humanidade precisa despertar de fato. Então, meu caro buscador, minha cara buscadora, eu te vejo nos nossos desafios das 7 leis herméticas muito em breve. Um forte abraço, tchau, tchau.